Muito boa noite aí, sejam bem-vindos. Fala, Lucas, beleza? Boa noite. Bom, galera, eu poderia esperar um pouco mais o pessoal entrar e tudo mais, só que agora a gente tá com uma política aí de tempo certinho, coisa e tal, então vamos tentar manter essa ideia, né? Os professores estão se esforçando aí para deixar as aulas todas com o tempo estimado, né, de 40 minutos, então seria bem legal também se todo mundo já estivesse aí, mas depois qualquer coisa é só assistir. Um recadinho para vocês que a coordenação pediu para eu passar para vocês. Basicamente, a apostila 3 ela já está disponível. Ela pode ser retirada lá no positivo da Vicente Machado. E o Elias, né, ele tá lá da 1 da tarde até as 7 da noite. Amanhã ele vai estar lá e eu acho que até o final da semana. Depois eles vão passar novamente, mas só tô adiantando para vocês, beleza? E por favor, mandem aí no chat se o microfone tá bacana, se tá legal. Eu percebi que na última live ele tava com um pouquinho de ruído, e daí eu tentei fazer um filtro aqui para ver se dava uma melhorada. Não sei se conseguiu, mas se tiver bacana, vocês avisam aí pra mim, tá bom? Boa noite, Renan dos Santos Bens, belezinha? Boa noite, Kailane, tudo bem? Galera, vamos então começar aqui ao que interessa, que são os efeitos coligativos, né? E qualquer dúvida, eu tô de olho no chat, fica à vontade para poder perguntar, tá bom? São os efeitos coligativos e dessa vez vamos falar sobre os eletrólitos não voláteis, né? Se você lembrar, né, na última aula, beleza, obrigado galera pelo feedback, muito obrigado. Bom, se vocês lembrarem na última aula, a gente viu, né, que existem efeitos coligativos para solutos não voláteis, né, ou seja, é um soluto que ele vai ficar ali em solução e se eu deixar, né, essa solução, vamos falar água com açúcar, né, se eu deixo ela ali parada um tempo, ela vai começar a evaporar. Só que o soluto, ele não vai vaporizar, né, então é um soluto não volátil, né, no caso. São, na última aula, então, a gente viu esses efeitos coligativos para solutos não voláteis de natureza molecular, né, que a gente usou a glicose várias vezes como exemplo, né, porque a glicose ela entra em água e ela fica como molécula de glicose, né. E vimos esses efeitos, né, a tonoscopia, que envolve a pressão de vapor, a ebuliometria, que envolve
temperatura de ebulição do solvente, ali, né, da solução, melhor dizendo, e crioscopia, né, que envolve também a temperatura de congelação, só que daí da solução, né. E lembrando, galera, isso é muito importante, vocês vão utilizar esse conceito por toda a parte de efeitos coligativos, né. Adicionar soluto, ele reduz a pressão de vapor e aumenta a temperatura de ebulição, né. Por quê? Porque tem menos moléculas de solvente que vão estar disponíveis ali na superfície para poder evaporar. Então, tem menos moléculas, tem uma menor pressão de vapor. Se tem uma menor pressão de vapor, por isso a temperatura de ebulição é maior, certo? Ele tem menos vontade de virar gás. Nunca se esqueça, pressão de vapor é sinônimo de vontade do gás de virar gás. Vontade do líquido de virar gás, perdão. Daí a gente viu também que adicionar soluto, né, ele diminui a temperatura, desculpa, diminui a temperatura de congelação, né? Por quê? Porque o solvente ele tem uma dificuldade de se agregar devido à presença desse soluto. Nessa aula, galera, a gente vai analisar o efeito dessas mesmas coisinhas, só que não de natureza molecular, né? A gente vai ver de solutos que têm natureza iônica, né? E várias vezes durante a aula eu vou chamar eles de eletrólitos, certo? São basicamente íons. As partículas dispersas, no nosso caso aqui, vão ser íons, não vão ser moléculas, beleza? Olha só, vamos analisar alguns sais em água, que daí você vai entender o que eu quero dizer, né? Vamos pensar. Primeira coisa que vocês têm que saber, galera, não é todo o sal que você coloca em água e que ele consegue se dissociar por completo, certo? Tem um sal mais pra frente vai ter um assunto específico sobre esse sal e os amigos dele, mas o cloreto de prata, o AgCl, ele, por exemplo, se você joga ele na água, ele não consegue se dissociar, sabe? É muito ruim para ele mesmo, ele dissocia muito pouquinho. Então, vamos considerar agora, nesse primeiro momento, né, que nós temos apenas sais que se dissociam por completo. Quem que são essas galeras? Galeras que têm metais do grupo 1A, 2A, são muito bons, sabe? Então, por exemplo, nitrato de prata, você taca ele na água, vai tudo se dissolve, vira solução, né? Se você pega, por exemplo, vamos ver, o NaCl, né, o mais clássico de todos, poxa, você taca ele na água, ele vai se dissolver por completo, certo? Lógico, tem um limite, né, uma massa máxima que você consegue dissolver em uma certa quantidade de solvente, mas não passando desse limite, você dissolve tudo, né? Então, vamos analisar agora, galera, eletrólitos apenas fortes, tá bom? Eles se dissociam por completo. E a gente fala daí que eles têm um alfa, que é o grau de dissociação, ou grau de ionização, né? Que vale 100%, tá bom? Então pensa assim, ó, a gente tem NaCl, né? 1 mol de soluto por quilograma de solvente. Cara, se você olhar para a equação da dissociação do NaCl, né? O que que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o NaCl na água, né, por isso que tem esse aquê, né, de aquoso, ele instantaneamente ali, né, muito rapidamente, ele vira um Na+ e o Cl-. Perceba que a gente tem 1 mol de soluto, mas a gente está gerando 2 mols de partículas, tá? E isso daí interfere nos efeitos coligativos. Um outro sal, o CaCl2, certo? Não é o AgCl, tá? É o CaCl2, né? O cálcio, ele é da família 2A e ele é um ótimo eletrólito, assim, se dissocia por completo, tranquilamente. Vamos ver o que acontece se a gente pega 1 mol de CaCl2 e coloca em 1 kg de solvente, né? A gente vai ter ele aquoso, né? Porque ele entrou em água. E perceba, galera, que agora a gente tem um cálcio e 2 Cl-. Ou seja, 1 mol de soluto está gerando 3 mols de partículas. E o meu último exemplo aqui é o sulfato de alumínio, o Al2SO4 3, né? A gente tem a mesma situação, 1 mol de soluto por quilograma de solvente, e agora você percebe que 1 mol de soluto gera 5 mol de partículas, certo? Então, quando você for analisar uma solução de algum sal, é muito importante você perceber quem são os íons que constituem esse sal. Daí, com isso, você não erra, certo? Basicamente, você tem que saber qual é
a divisão ali, né, como que ele vai se ionizar, se dissociar, melhor se dizendo, né, como que ele vai se dissociar no solvente, beleza? Vou seguir aqui com mais algumas ideias para vocês e qualquer coisa é só falar. Galera, muito boa noite aí para todo mundo. Valeu demais, estamos aí. Vamos com tudo aí na apostila 3. Galera, vamos analisar alguns efeitos coligativos nos eletrólitos, certo? E daí vocês vão perceber onde eu quero chegar. Se vocês analisarem, né, a gente tem aqui água, glicose e sacarose, NaCl e CaCl2. A água não tem nenhum soluto, ela está pura, é somente o solvente, né? E daí nas soluções embaixo, né, glicose, sacarose, NaCl e o cloreto de cálcio, todas elas têm 1 mol por quilograma, certo? Perceba que 2 e 3, que são a glicose e a sacarose, são solutos moleculares, não é mesmo? E a temperatura de ebulição, o- já aproveitando, agora acabei de ver esse negocinho aqui, deixa eu já avisar vocês. Galera, toda vez que aparecer um delta na sua frente em química física, matemática normalmente não aparece, mas não, até aparece de vez em quando. Sempre é variação, tá? Então, delta T de ebulição é o que eu quero dizer com quanto a temperatura de ebulição variou, beleza? Se você parar para olhar aqui, né, com a glicose, a gente tem muito fácil de você enxergar, né? Que antes ela era 100 gramas. Opa, era só um segundinho. Oxe, tá. A glicose, ela era 100 gramas, né? Ou ela era, desculpa, a água ela entrava em ebulição a 100 graus Celsius, né? E uma solução com glicose, ela entra em ebulição numa temperatura maior, né? Ela entra em ebulição a 100,52 graus Celsius. Da mesma forma, a glicose e a sacarose, né? Elas aumentaram a temperatura de congelação da água. Isso aí não é novidade para vocês, né? E essa variação, ela foi de menos 1,86, enquanto que a de ebulição, né, aumentou 0,52, né? Então, no caso aqui, antes a água congelava 0 graus Celsius, agora ela congela menos 1,86, né? Ou seja, diminuiu a temperatura de congelação, certo? Maravilha. Tá. E daí, galera, eu quero que vocês reparem, na glicose e sacarose não é nenhuma novidade, né? Mas vamos reparar aqui no NaCl e no CaCl2. Eles têm solutos iônicos, não é mesmo? E olha só o que, que aconteceu. Esse daqui tem 1 mol por quilograma. E esse daqui tem 1 mol por quilograma. Em 4, né, com o NaCl no caso, a gente percebe que a gente tem 2 mols de partícula, né, por causa da dissociação do NaCl. E o que, que aconteceu? O efeito que estava ocorrendo para 1 mol de partículas, né, pensa comigo, esse 0,52 foi a diferença que ocorreu aqui na glicose, não é mesmo? Então, aqui tem 2 mols de partícula, porque aqui tinha só um, né, no soluto molecular a gente só tinha um. Agora, com 2, você vai ter o dobro do efeito. Então, a temperatura de ebulição ela aumentou 1,04 graus Celsius. Da mesma forma, a de congelação, né, ela aumentou 1,86, né? Melhor, ela diminuiu, né, 1,86 graus Celsius. Então, dessa forma, galera, ele ocorreu um duplo efeito, não é mesmo? Olha só. E daí, o total é 3,72, que foi a temperatura final ali, né? Ou seja, uma solução de água de NaCl com 1 mol por quilograma de NaCl vai congelar a 3,72 negativo e vai entrar em ebulição, né, em 101,04 graus. E isso é maior do que uma solução de sacarose na mesma concentração. Por quê? Porque o NaCl tem o dobro de partículas. Se você entendeu isso, o pensamento que acontece com o CaCl2 é muito semelhante. A gente tem uma temperatura de ebulição ali, né, que vai ocorrer uma mudança na temperatura de ebulição de mais 1,56 graus Celsius, não é mesmo? Por quê? Porque está mudando 3 vezes, já que tem 3 mol de partículas. E cada mol faz essa mudança de 0,52.
Mesma ideia com a temperatura de congelação, e eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Quanto mais partículas tem, maior é o efeito coligativo, e daí, no caso, né, para a temperatura de ebulição, ela vai aumentar o seu valor, e a temperatura de congelação, ela vai diminuir o seu valor. Beleza, galera? Desculpa aqui, eu estava tentando fazer a minha canetinha funcionar, e daí buguei aqui no meio da explicação, mas eu acredito que vocês entenderam. É bem direto mesmo, né? Galera, vamos falar agora um pouquinho sobre os ácidos diarrênios, né? Assim, vocês provavelmente já devem ter ouvido esse nome, o arrênios, né? Que era um químico que fazia bastante. Ele que fez a primeira definição, né? Do que é um composto ácido, né? Alguma coisa que quando entra em água, ela libera H+, né? E compostos básicos são alguma coisa que quando entra em contato com a água, ela libera o H-, né? Mas, enfim, só para vocês saberem, os ácidos, né? Eles são considerados compostos moleculares. Por quê? HCl, por exemplo, é um não metal, o H ligado a um não metal, o cloro. Então, galera, eles são ligações covalentes. Eu gosto de falar que os ácidos, quando entram em contato com a água, eles são ionizados pela água. Porque a água, ela tem carga positiva ali, né, e negativa também, né? Se você não sabe, a água, ela é polar, né? E o que que você quer dizer com polar, Gabi? Eu quero dizer que ela tem uma certa eletricidadezinha ali, né, uma atração elétrica nela. Se você pensar na molécula de água aqui, ela tem alguns elétrons aqui no oxigênio, né? E esses elétrons, eles tornam essa parte aqui meio que negativa e os hidrogênios, né, eles tornam isso daqui um pouco positivo, sabe? Ou seja, o que eu quero dizer é, ele consegue ionizar o ácido, né? A água consegue ionizar o ácido, certo, galera? É só um conceito assim bacana. Só que, né, em solução aquosas, né, eles são ionizados. E o solvente consegue fazer essa ionização, que é essa ideia da água que eu estou falando para vocês. O problema, galera, é que cada ácido ele tem uma certa capacidade de ser ionizado pela água, certo? A ideia aqui do HCl que eu falei para vocês, né? Tem um HCl, uma molécula, é um composto molecular, né? Só que daí com a água, na presença dela, né? O H+ e o Cl- eles são separados, né? Então cada ácido tem um limite máximo a ser ionizado em solução. E esse limite máximo, galera, é o conceito de grau de ionização que eu mostrei ali atrás para vocês, né? Dá uma ideia da força do ácido. Ou seja, se o ácido ioniza por completo, o alfa vale 100%, né? Quer dizer que ele é um ácido muito forte, certo? Agora, se ele ioniza muito pouco, por exemplo, o ácido acético do vinagre, sabe? Ele é um ácido meio fraco, tá bom? E, né, alguns são completamente ionizados, outros parcialmente. O número de partículas na solução vai depender do grau de ionização, galera. E isso é muito bacana você saber. Pode ser que tenha algum exercício aí que vai precisar desse conceito, tá? E eu vou passar ele aqui, tenho certeza que vocês vão entender numa boa. Vamos analisar alguns ácidos, então, sendo ionizados pela água. Vamos falar que tem um ácido qualquer, eu podia ter chamado de HCl, HF, HI, eu tô chamando de HA, por quê? Porque eu quero. Sinceramente, não tem nenhum grande motivo, só coloquei A ali porque vamos falar que é um ânion, né? Depois ele vai virar um ânion, sei lá. HA com alfa de 40%, né? E a concentração dele é de 1 mol de soluto por quilograma de solvente, certo? Então, galera, a primeira coisa que você faz é equacionar. Você olha e fala, o HA é um ácido, e entrando em contato com a água, ele vai liberar um cátion e um ânion, ele vai ser ionizado, né? Dessa forma, o HA ele vira o H+, né? E o A-, certo, galera? Agora, deixa eu pegar aqui. Isso. Agora, o que eu quero que vocês percebam, galera, é esse símbolo aqui. É um equilíbrio, tá bom? Se é um equilíbrio, eu tô falando pra vocês, não é que nem queimar papel, sabe? Que é uma combustão, é uma reação só de um caminho. É uma reação, essa daqui é uma reação que acontece dos com frequências, não com frequências iguais, mas ela acontece tanto no
na direção do produto quanto na direção do reagente, certo? Tipo, sempre vai ter um que vai prevalecer. Um ácido que é muito fraco, ele não ioniza muito. Então quem prevalece é é a forma molecular do ácido, não a forma ionizada. Um ácido que é muito forte, ele prevalece mais essa fração aqui, certo? Agora, lógico, né? Como que você vai saber isso, Gabi? Você vai saber a partir do valor de alfa, certo? O alfa te dá essa noção. Note que é um equilíbrio, então existe reagente e existe produto, não é necessariamente uma coisa ou a outra, tá bom? Eles existem ao mesmo tempo, mas muito importante você se tocar que em quantidades diferentes, certo? Pode até ser quantidades iguais, eventualmente, ali por causa da matemática mesmo, mas não precisa ser, tá bom? E se alfa vale 40%, galera, o que que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que 40% de HA foi ionizado, mas só que ainda tem 60% de HA. Isso faz sentido para você? É basicamente, eu tô falando assim, ó, uma parte virou íon, e uma parte ficou do jeito que era, molecular, certo? E daí você faz a poderosa tabela de equilíbrio, galera. Essa daqui é a coisa mais importante e vai ajudar vocês demais. Você não precisa aprender ela agora, mas se você conseguir entender ela, vai ser muito, muito, muito bom para você, tá? Você não precisa aprender a fazer ela no momento, assim, mas se você entender já ajuda demais. E o que que é a tabela de equilíbrio, Gabi? A tabela de equilíbrio é a tabela que vai te ajudar a resolver qualquer problema que envolve equilíbrio daqui para frente, certo? E eu não vou explicar muita coisa sobre ela, porque essa não é a aula de equilíbrio, é a aula de efeitos coligativos. Na aula de equilíbrio, a gente vai aprofundar dela, beleza? Mas perceba, galera, como que você monta essa tabela? Você primeiro faz a reação. Você escreve na primeira linha a reação do jeito que ela é. E daí você coloca os valores iniciais, ou seja, quanto que tinha de cada um dele. Eu sei que é uma solução 1 mol de soluto por quilograma de solvente, certo? Então eu vou colocar aqui que o valor inicial ele vale 1, beleza? E eu tô falando o valor inicial, então eu suponho, né, que não aconteceu nada até agora. Então temos 0 de H+, e 0 de A-, certo? Você vai preenchendo com os valores do que acontece. Depois do inicial, galera, a gente vem para a parte do reage e forma. São duas linhas que são auxiliares para a gente se tocar o que está acontecendo na solução. O reage é onde a gente coloca quanto dos reagentes viraram produto. A gente sabe que o alfa vale 40%, então a gente normalmente coloca aqui um 0,4. Por quê? Porque 0,4 é 40% de 1, tá bom? E daí o H+, ele não reage, né? Ele é um produto, ele não tá, sabe? Basicamente o H+ e o A-, eles não estão na linha do reage. Por quê? Porque o reage é só para quem é reagente. E o forma não é para os produtos, é para os reagentes, porque é quem é formado. Melhor, falei errado, desculpa. O forma é para os produtos, é para quem é formado durante a reação. Ou seja, estamos considerando aqui, né, que não é formado reagente, porque é só para os produtos, beleza? Então aqui vale 0, beleza? Como reagiu 0,4 de HA, quer dizer que formou 0,4 de H+ e 0,4 de A-. Faz sentido isso para você? Para mim faz bastante sentido. Olha só, se reagiu 0,4 e é 1 para 1 para 1, quer dizer que aqui vai ter que ter 0,4 e 0,4. Show de bola. E no equilíbrio é o saldo total, é quanto você tinha de um e quanto você conseguiu gerar do outro. Então, nos reagentes, o que que a gente faz? A gente dá uma olhadinha e fala, bom, no início eu tinha 1, daí eu reagi 4, né? Então aqui ficou 0,6. A gente considerou que não formou nada, então no equilíbrio temos 0,6 mol de HA. No H+ e no A-, o procedimento é um pouquinho diferente, mas a ideia é você perceber o quê? Ah, no início tem 0, reagiu nada e formou 4. Então quer dizer que eu tinha 0
e virou 4 ali, né? Gerou o 4. Ou seja, tem 0,4 de H+, 0,4 de A-. Galera, com tudo isso que eu falei, olha só o que acontece. A gente tem no total 1,4 mols por quilograma de partículas. Então agora perceba, eu adicionei 1 mol de soluto e esse 1 mol de soluto ionizou 40%. O que significa 40%, galera? 40%, depois de fazer a tabelinha de equilíbrio, a gente percebeu que 40% significa 1,4 mols por quilograma de partícula. Tá bom? Galera, eu vou mostrar isso de novo num outro exemplo agora, mas não se esquente muito com isso, tá bom? Eu só estou explicando para vocês terem uma noção. E essa tabela, que nem eu disse, né? Ela é muito útil. Beleza? Mais um exemplo aqui, agora eu não chamei de HA, chamei de HX, e ele tem um alfa de 10%. Então a gente tem aí um HX, que está em equilíbrio, né, com os seus íons, e o equilíbrio ele fala que ele está liberando íons H+, e ânions, né, o íons X-, né, se você quiser chamar, certo? O mesmo pensamento. Se o alfa vale 10%, a gente sabe que só 10% do HX foi ionizado. Ainda resta 90% de HX, né? Pensando aqui que a solução é 1 mol de soluto por quilograma de solução, fica muito fácil da gente perceber, né, galera? O que? Perceber que no começo tinha 1,0, né? E não tinha nada dos íons. Daí reagiu 0,1, né? O que aconteceu? Aqui fica 0 também, né? Porque não reagiu nada dos íons. E quanto que formou de reagente? Nada. Por quê? Porque o reagente não forma, quem forma é produto. Então, formou 0,1 e 0,1, tá bom? No equilíbrio, então, a gente vai ter 0,9, porque só ainda resta 90% de HX, e 0,1 que foi consumido do HX, né, virou 0,1 H+, e 0,1 X-. Correto, galera? Então, a ideia é, você analisa quanto tinha no começo e quanto tem no final de um, aplica essa propriedadezinha e não é nenhuma propriedade, né, mas usa a tabela para te auxiliar a ver como que as coisas vão mudar, né? E você nunca, nunca, nunca vai errar. Não se esqueça, se eu puder pedir uma coisa para vocês dessa aula inteira é lembrar dessa coluna, tá? Tenha isso na sua cabeça, ó, sei lá, inventem aí uma frase com R-I, olha só, here, eu não sei nada que Hirf? Eu acho que eu não conheço essa palavra. Mas invente aí alguma coisa, vai ajudar talvez você. Beleza? Vamos seguir, galera. Percebeu então? Soluções ácidas de mesma concentração inicial terão tantas partículas quanto puderem ser ionizadas, tá bom? E se você parar para pensar, né, galera? A primeira solução ela era 40%, um alfa de 40%. Isso deu no total 1,4 mols de partículas. Mols de partículas por quilograma, né? Agora, com um alfa de 10%, a gente diminuiu drasticamente para 1,1 mol por quilograma, certo? Então, ionizou menos, tem menos partículas, correto? Se o alfa fosse igual a 0%, ia ter 1 mol por quilograma. Tá certo? Então, não tem muito como errar, você tem que ter um feeling aí, eu acho que você conseguiu entender, e vamos seguir, galera, porque o meu tempo está terminando. Mas a ideia é, quanto mais forte o ácido, mais partículas por quilograma de solução. Beleza, time? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre osmose e pressão osmótica, galera. Eu quero que você considere, imagine na sua cabeça, ou
olhe para o vídeo, um recipiente com dois líquidos diferentes e eles estão separados por uma membrana semipermeável. O que, que eu quero dizer com membrana semipermeável? É uma membrana que só o solvente consegue passar. Então eu tenho aqui uma solução, né, que ela é de água e de glicose, beleza? No lado direito. E do lado esquerdo eu tenho água pura, certo? Então do lado esquerdo água pura e do lado direito uma solução de glicose, certo? E tem um negocinho que é o seguinte, eu não consigo encher esses recipientes de nenhuma outra forma, além de utilizar esse tubinho aqui em cima, certo? Então, ó galera, eu tinha mutado aqui pra não ficar fazendo barulho. Voltou agora, né? Eu acredito que deve ter voltado. Acabei de perceber. Obrigado aí por ter avisado. Eu tinha falado. Meu porteiro aqui acabou de me ligar falando. Tipo, então, né? O Bruno e o Júlio aqui querem falar com você. Daí eu falei, cara, eu não. Eu não tô esperando nenhum Bruno, nem um Júlio. Como assim, tá ligado? O que tá acontecendo? Dele, foi mal, devo ter errado o apartamento, né? Valeu. Mas beleza, vamos lá, time. Agora voltando mesmo. O que que rolou? A gente tem aqui então esses dois recipientes, né, que tem água e a solução de glicose. E o que que rola, galera? Não tem como eu colocar água nem glicose nesses dois recipientes se não for através desse tubo aqui, sabe? Ou seja, essa aqui é a única abertura que tem entre esses dois caras aqui. Ou seja, tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui de cima, as laterais, tudo isso aqui é fechado por vidro, beleza? Então, o que que acontece? Quando eu coloco a água desse lado e quando eu coloco a água desse lado e a solução de glicose desse lado, né? E tem aqui essa membraninha no meio, vai ter uma hora que aqui vai encher de água, né? Que daí chegou até esse nível, e aqui, né? Vai encher de glicose e chegou até esse nível. O que eu quero dizer é isso aqui. Os dois começam com esse nível inicial, certo? E depois de um certo tempo, galera, acontece uma parada muito louca, que é isso daqui. O nível da glicose, ele sobe e o nível da água desce. Por quê? Ou seja, né, o nível muda depois de um certo intervalo de tempo. Por quê? Porque tem solvente saindo aqui, a água diminui, tá certo? Esse fenômeno é o que a gente chama de osmose, certo? O que é a osmose, Gabi? Por que isso acontece? Vamos lá. A pressão de vapor da água pura é maior do que de uma solução de glicose, por causa dos efeitos coligativos, né, que a gente já sabe. Então, galera, acontece uma coisa muito louca, eu juro pra vocês que é verdade. Tem um fluxo maior de moléculas indo da água pura para a solução de glicose do que da solução de glicose indo para a água pura. Existe um equilíbrio ali, um certo tipo de equilíbrio, só que como a pressão de vapor da água pura é maior, ela quer ir mais para onde tem uma pressão menor e ela faz isso, migrando o solvente. Vocês acreditam? É uma bruxaria, eu acho muito louco, mas é verdade, acontece mesmo. Depois de um tempo, né, há mais moléculas de água na solução de glicose e menos moléculas de água na água pura, certo? Por quê? Porque o solvente saiu de uma solução e foi para outra. Lembrando que a gente tem uma membrana separando os dois, não passa soluto, só passa solvente, tá bom? E por isso, então, galera, que o nível da solução de glicose aumentou, porque entrou mais solvente ali e o da água diminuiu porque, né, saiu o solvente dela, certo? Esse processo, time, ele é espontâneo e para tentar diminuir a diferença da pressão de vapor entre uma solução e outra. E quando que isso daí para de mudar por completo, né? Quando que ela para de subir? É muito fácil você perceber que é quando a gente atinge um equilíbrio de pressão de vapor, ou seja, quando a pressão de vapor da água vai ser a mesma pressão de vapor da solução de glicose. E quando que isso acontece, galera? Quando as concentrações são iguais. Porque a única coisa que tem de diferente de uma e da outra é a presença do soluto, não é mesmo? Então, se a concentração de uma for igual à concentração da outra, daí vai parar de ocorrer esse fenômeno, certo? Mas se não for igual, não vai parar. Ah, mas uma é uma solução e a outra é água pura. Nunca vai acontecer? É isso aí. Show.
entendeu? Mas o que acontece é, tem um momento, né, que fica uma solução de glicose tão diluída que ela praticamente é muito parecida com a água pura. Daí, a diferença das pressões de vapor é tão pequena que o fenômeno praticamente ele ocorre lentamente demais, tá bom? Galera, eu vou correr um pouquinho por causa do meu tempo. Primeira coisa que vocês têm que saber, e não primeira coisa, mas importante vocês saberem, o sentido da osmose é sempre da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Lembrando que a mais diluída é quem tem menos soluto, a mais concentrada é quem tem mais soluto. E faz sentido, né, galera? Já que só o solvente consegue passar pela membrana, por isso que ela vai da mais diluída para a mais concentrada. Tem como impedir a osmose, time? A gente consegue manipular. E é fácil, galera. A gente pode colocar um êmbolo impedindo o nível de subir e, por consequência, a osmose. O que você está querendo dizer, Gabi? Ó, mesmo exemplo daquela vez. Só que daí, ao invés de deixar liberado o nível inicial para poder subir ou abaixar, né, abaixar na água e subir na solução de glicose, a gente pode fechar ele. E se a gente fechar ele com muita força, a gente consegue evitar que a água suba. E é sério, galera, é muita, muita força mesmo. Daí, os fluxos, eles vão ser iguais. Ou seja, você está apertando aqui, né? Você está apertando nessa direção, e daí você está fazendo com que essa seta seja do mesmo tamanho que essa. Ou seja, o fluxo, a solução A é hipertônica em relação à solução B. E se πA é menor que πB, a solução A é hipotônica em relação à solução B. Galera, o que eu quero dizer é, em A, em A, né, a concentração molar ela é menor do que em B. Então, a pressão osmótica de A vai ser menor do que a pressão osmótica de B. Tá certo? E por fim, time, eu não vou conseguir fazer exercício, infelizmente, mas se aplicarmos uma pressão que é maior do que a pressão osmótica, a gente reverte o sentido do fluxo de solvente, galera. E isso é o que nós chamamos de osmose reversa. É um processo que é muito bacana, utilizado em lugares que são muito áridos, e a gente tem a possibilidade de dessalinizar a água do mar com isso daí. A gente coloca a NaCl de um lado, né, e apertando com muita força, tem água potável do outro. E é muito utilizado em regiões que são áridas, certo? Perceba daí, galera, que os níveis, né, eles vão mudar de uma forma um pouco diferente, né? Se você aplica uma pressão extremamente grande aqui, ó, o que vai acontecer? Você está empurrando essa coluninha aqui para baixo, não é mesmo? E daí, esse nível aqui que vai subir. Ou seja, você está fazendo água com sal ir para água pura, beleza? Galera, acabou meu tempo e infelizmente eu tinha separado exercícios para vocês, não vai dar para fazer, mas ó, eu vou mostrar eles aqui, a resolução, depois você dá uma olhada, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, eu acho que você consegue entender, não tem muito segredo, tá bom? Esse daqui ele é um pouquinho mais chatinho, né? Ele fala sobre soluções isotônicas, estão os dados aí. Os dados aí da segunda parte da resolução dele. Eu deixei bem claro, tá ligado? Eu acho que se vocês pararem o vídeo, vocês vão conseguir ver. E por fim, esse daqui é a última parte que conclui tudo. Basicamente, os compostos que são isotônicos são os que apresentam ali na alternativa D. E, galera, muito obrigado pela atenção. Se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar, pode ter certeza que eu estou aqui, tá bom? É só falar comigo. Valeu, um abraço.